Paulo Ricardo Paes, salve Bezelda. Como foi ouvindo o discurso na ONU não ter mais motivos para se envergonhar? Para mim, foi a volta da diplomacia definitivamente. Vamos falar sobre isso, então. Vamos começar a live vamos lá. falando sobre o Eu não discurso gostei, da para falar a verdade. Porque a Cantanhede e a Vera Magalhães acabaram elogiando, então acho que eu não curti muito. Talvez não tenha sido tão bom. Não só eles. Miriam Leitão. Miriam é um nome que vai voltar. E Vera também. Foi primoroso, excelente o discurso. Sabe quem mais? Merdal. Merdal elogiou muito o discurso do Lula. Sabe quem não gostou muito do discurso? Falou que teve muita hipocrisia? Meu amigo. Quem? Guga Chakra. O Guga Chakra não gostou? Não, ele gostou, mas não gostou. Falou que teve, assim como o discurso do Biden, né, que foi muito hipócrita, né, falando da invasão da Rússia na Ucrânia, quando os Estados Unidos invade, todo mundo está invadindo hoje mesmo, várias terras aí. Ele achou hipócrita e o do Lula também. Mas eu não quis ouvir a opinião do Guga Chakra sobre o discurso do Lula. Eu fiquei mais atento a que Miriam Leitão e Merdal tinham para falar e também todos os outros jornalistas da Globo News. Guga Chakra que está com o cabelo cada dia mais bonito, né, Helder? Ali em Nova York. Ele que a Andréa Sadi brincou um dia que ele tirou férias de 3 meses e ninguém reparou. O Guga Chakra, ele, nas horas vagas, tem feito banda cover do Eck and the Bunnymen. Porque esse cabelo aí é para tocar num cover de Eck and the Bunnymen. Não para ser jornalista da Globo News, correspondente de Nova York. O pessoal falando, o Milley, como aparecer com o cabelo arrumado assim, tá bom. Isso aí é integrante de cover do Eck and the Bunnymen. O Helder, você falou da Vera Magalhães, e hoje ela apresentou a tatuagem dela. Você viu que ela tinha uma tatuagem que ela não gostava mais, né? Porque ela deu uma mudada. E tá assim agora. Achei que ficou bom, Helder. Deu uma disfarçada aqui. Cara, por que a gente tá discutindo tatuagem de Vera Magalhães? Porque aqui, ó, ela tira o Sérgio Moro, aqui a tatuagem e é o Elvis, cara. É o Elvis. Mas para ser mais parecido e mais fácil o tatuador, ela tinha que ter transformado o Sérgio Moro no Johnny Cash. Porque aí sim são parecidos. Ou no Batoré. Ou no Batoré da praça. Poderia. Mas como ela é indie, como a Vera é indie, ela poderia ter transformado no Johnny Cash, só pintava a camisa de preto, colocava aquelas gravatinhas de caipira norte-americano e pronto, brother. Né? Se bobear é o Johnny Cash. Se bobear é o Johnny Cash. Se bobear é o Johnny Cash. Tem mais a ver. O Elvis era mais bonitão, tinha mais boca, né? O Johnny Cash que era parecido mesmo com o Batoré. Mas a Vera Magalhães, que nos bloqueia nas redes sociais, eu consegui entrar pelo meu Twitter aqui, meu ex, né? A Vera Magalhães hablou. Que belíssimo discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU, tratando dos pontos importantes em tom soberano e conectado com as urgências atuais. E aí o melhor é assim, quem pode responder? Ninguém. Ninguém pode responder. Essa é a minha opinião, eu não quero que vocês respondam, entendeu? Sai do fake, Sinara Menezes. Aconteceu isso. Vamos ver trechos, então, do discurso do Lula, que discursou por 21 minutos, né, ali na ONU, abriu a Assembleia da ONU, né, em Nova York, como de costume, e, diferentemente do Bolsonaro, não falou de cloroquina, não falou de arma, não mentiu, né, e foi muito aplaudido. Em diversos momentos, né, Helder? Quando falou do Julian Assange, quando falou de Cuba, quando falou de desigualdade. E depois, o Lula se deu bem porque depois veio o Biden, o Sleepy Joe, como diria o Trump, porque realmente o Biden tá morrendo, cara. O discurso do Biden, ali de 27 minutos para falar nada, ficou ali, era um sono, né? O olhinho fechado, ele não enxergava, ele ficava assim, né? O que tá acontecendo? Eu não estou enxergando direito. Aí o discurso do Lula ficou ainda mais forte, né?
Exatamente, exatamente. Bom, o discurso do Biden geralmente é chato mesmo, né? Os próprios americanos concordam com isso. Não é a gente que está inventando, porque não temos ali um grande apreço pelo Joe Biden, mas os próprios americanos concordam. O Biden falou que só a Rússia pode acabar com a guerra, mas ele esqueceu que, de certa maneira, a OTAN e principalmente os Estados Unidos eram todo o apoio, inclusive enviando armamento e dinheiro para a Ucrânia. Falou que está apoiando a Ucrânia fortemente para viver em paz. Não me parece que essa era a intenção inicial, não, mas parece que também, quando o caldo entornou, o pessoal foi largando a mão do Zelensky, né? O Zelensky, em breve, ele pode ser até convidado para a Fazenda ou para o Big Brother, porque tá todo mundo soltando a mão dele de leve nos últimos meses. Vai sobrar aí espaço para aparecer, não em comissão da ONU. Em breve vai aparecer simplesmente em reality show, que é o que vai sobrar para os Zelensky. O Joe Biden também falou, né, que dá para enfrentar as cicatrizes profundas dos conflitos internacionais, os olhos do mundo estão sobre nós, queremos trabalhar pela paz entre israelenses e palestinos, 2 estados para 2 povos, enfim, deu aquela sinalizada para a paz, me parece um pouco de hipocrisia da parte dele, né? Já que, historicamente, quem lutou para que houvesse esse conflito foram quem? Foram os Estados Unidos. Agora, que está reconhecendo que, de fato, precisa ter 2 estados para 2 povos, mas parece um pouco tarde, né, para perceber o óbvio. E, Helder, antes da gente mostrar o discurso do Lula, a gente tem que estar falando do Zelensky, que é bem importante dizer, que eu acho que a grande notícia do dia, o Zelensky não aplaudiu o Lula, Helder. É verdade, é verdade. Bom, e só completando aqui, terminando, o Joe Biden, eles vão lançar amanhã o documento batizado de Coalizão Global pelo Trabalho, que busca defender a liberdade sindical, as garantias aos trabalhadores de aplicativos e outras medidas muito importantes. Inclusive saiu vídeo mais ou menos sobre isso ontem aqui no canal, muito importante depois de toda a destruição que foi feita durante os anos Temer e Bolsonaro no nosso país. Tá aí. Importante. Hashtag manchete, hashtag urgente, hashtag importante. O cara tá de moletom, bicho! Que coisa ridícula. Alguém avisa esse senhor que já parou. Para de fazer esse personagem ridículo, cara. Não dá. Imagens de quem? Sancho. De novo, mais uma vez. Uma agenda que reduzir as desigualdades dentro dos países, que querem exigir os povos de orçamento nacionais e fazer o PIX pagar impostos proporcionais. O Lula não deu PIX, né? O mundo inteiro. Que coisa. Ó, Helder, tem alguém obcecado pelo Zelensky aí na imprensa, hein? Tem, hein? Tem. Olha, mano, vira a câmera rapidinho. Cadê o Zé do Pix? Tá ali, ó. Não aplaudiu, pronto. Vou mandar lá pro Luiz Estevão. Eu quero dizer aqui, ó, muito obrigado a todos vocês. Cadê o Zelensky? Cadê o Zé Pidinsky? Ali, a gente já achou a manchete do dia aqui, ó. Zelensky não aplaudiu o Lula. Uau! Que importante. Muito bom aí. Aprendendo a fazer jornalismo, né? Jornalismo de alta performance exige recursos, gente. Você mandar um jornalista para Nova York é muito caro e ele precisa produzir conteúdo, como entrevistar doidinhos de bairro ucranianos no meio da Praça da Sé em Nova York e mostrar rapidamente que o Zelensky não aplaudiu o Lula, certo? Então, vocês já sabem como é um pouquinho do trabalho do jornalista de alta performance. Aliás, que bom que ele não aplaudiu, né? Eu ficaria preocupado se tivesse aplaudido o Lula, né? Eu não quero uma pessoa como Zelensky do nosso lado, não, cara. De verdade, assim. Tá bom, fique por aí, Zelensky, com seu moletom aí, que você dorme, come do mesmo jeito. Né? Já perdeu a graça esse personagem aí do Zelensky, cara. Sim. Não dá mais. Acho que nunca teve graça, né, Helder? Vamos falar a verdade, não. Né?
Não. Bom, mas vamos falar aqui de algumas falas do Lula, né? O Lula falou sobre o Assange, falou sobre neoliberalismo, também comentou a guerra da Ucrânia, falou sobre desigualdade, fome. Ele trouxe ali uma pauta muito parecida com a da última reunião que ele participou em 2009. Aí teve muita gente que criticou isso também. O Lula repete os assuntos, os temas. Claro que ele repete. Sabe por que ele repete? E atualizado, obviamente. Porque os problemas não foram superados. Porque o mundo continua uma bosta. A gente superou a desigualdade? Não. A gente superou fome? Não. Tá? As guerras continuam acontecendo. Tem aí agora, né, guerra da Armênia, não agora, né, já está acontecendo há algum tempo, mas que hoje voltou aí a explodir alguns conflitos. Está acontecendo as mesmas coisas de 14 anos atrás. Eu sei que durante um tempo o Brasil foi comandado pelo PT, partido do Lula, depois que ele deixou a presidência, com erros e acertos e tudo mais. Só que nós tivemos também 6 anos, né, emendados aí de Temer e Bolsonaro, para destruição completa, principalmente das leis trabalhistas do Brasil, entre outras coisas, né? Privatizações, venda de refinaria. Então, o Lula vai ter o foco numa pauta parecida porque o mundo ainda não superou os problemas de 14 anos atrás. Eu queria que essas pessoas que reclamaram me explicassem sobre o que o Lula deveria falar. O Lula deveria falar sobre o quê? Sobre o novo disco da Luísa Sonza? É isso que vocês esperavam? O Lula tem que comentar que a traição do Neymar. Não, os problemas ainda são os mesmos. Vamos ver ele falando sobre desigualdade, então, e fome. Vamos lá. Senhores, há 20 anos ocupei essa tribuna pela primeira vez. E disse daquele 23 de setembro de 2003 que minhas primeiras palavras diante deste Parlamento Mundial sejam de confiança na capacidade humana de vencer desafios e evoluir para formas superiores de convivência. Volto hoje para dizer que mantenho minha inabalável confiança na humanidade. Naquela época, o mundo ainda não havia se dado conta da gravidade da crise climática. Hoje, ela bate às nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perdas e sofrimentos a nossos irmãos, sobretudo aos mais pobres. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40%. Quem tá lá, Helder? O negócio agora até é outro jogo, né? Arthur Lira, lembra, vestia até a camisa do Bolsonaro, 22. Agora tá lá, foi convidado, ele e o Pacheco. Muito bom. Exatamente. Bom, mais pobre. Não, o que eu ia falar é o seguinte, né? A cara do Lira pode não ser das melhores, mas a verdade é que levar o Lira, que é presidente da Câmara, e o Pacheco, bonecão de posto, que é o presidente do Senado, demonstra que o Brasil está tentando, pelo menos, uma harmonia institucional que não existia durante o governo Bolsonaro. Isso é uma sinalização internacional. Olha, estamos tentando, pelo menos, uma harmonia entre os poderes aqui no país. Que era diferente da época do Bolsonaro, muito belicoso, sempre criando inimigos imaginários, sempre tentando criar algum tipo de conflito entre os poderes. Cara, se há tentativa dessa harmonia, é um sinal muito positivo internacionalmente. Da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Se irá fazer todas as refeições ou se terá negado o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar diariamente.
se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já podiam ter sido erradicadas. Se completará os estudos e conseguirá um emprego de qualidade ou se fará parte da legião de desempregados, subempregados e desalentados que não para de crescer. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Muito bem. Preciso. Né? O que difere muito, né, Helder, o discurso que a gente vê do Bolsonaro, viu do Bolsonaro na ONU dele, é que ele não é compinche, ele não é capacho, né, de americano principalmente, que o Bolsonaro ia, mandava um I love you ali pro Trump, né, era completamente obcecado pelos Estados Unidos e mete o dedo na ferida, não tem medo de falar, falou sobre Cuba, vamos ver ele falando sobre o Assange também, que é uma pauta aí falando sobre Cuba, né, primeiro aqui sobre o Assange, né, um trecho aqui do que ele fala. Uma agenda que utiliza os imigrantes como bodes expiatório, que corrói o estado de bem-estar e que investe contra o direito dos trabalhadores. Precisamos resgatar as melhores tradições humanistas que inspiraram a criação da ONU. Políticas ativas de inclusão nos planos cultural, educacional e digital são essenciais para a promoção dos valores democráticos e da defesa do Estado de Direito. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. Assuntos super recentes e super caros a nós brasileiros que estão acontecendo agora, né? A gente tem falado muito do Uber, das multas todas e do que passam os trabalhadores que são associados a esses aplicativos, né? Também trazer aí aquela conversa, aquele vídeo que você teve, que você gravou ontem, né? Saiu ontem aqui, né? É um debate, né? Que a gente precisa colocar à mesa aí, ver como que é o efeito do discurso neoliberal. As pessoas acreditam muito naquela história de liberdade irrestrita, quando na verdade está fazendo o jogo do patrão. Tudo isso daí tem que ser debatido, né? O Lula foi lá, defendeu abertamente o fim do embargo a Cuba, defendeu a liberdade para o Julian Assange, criticou a ONU por sanções econômicas abusivas e ainda por cima falou que o FMI privilegia a Europa e desdenha da África. Eu acho que é um posicionamento bastante corajoso de um presidente que se coloca como líder do Sul global para a transformação do nosso planeta, né, num planeta multilateral. Então, o posicionamento do Lula, ele é estratégico, poderoso e corajoso neste momento. Não dá para você se acovardar ou ser simplesmente um palhaço, um bobo da corte, como o Bolsonaro nos últimos 4 anos. Nem Michel Temer foi assim. Então a gente precisa, assim, recuperar um pouco da nossa autoestima, deixar de ser pária global. E o Lula é um presidente que tem o perfil para isso. Sempre foi assim, né? Durante os anos do Lula. E tem mais. Aí você vê na imprensa, por exemplo, o surgimento, novamente, de gastos no cartão corporativo. É mesmo? Mas que tipo de gasto? Gasto porque ele está indo para o exterior tentar recuperar a nossa diplomacia? Ou ele pegou essa grana e gastou tudo em pinga e chocolate? Porque não foi isso, tá? Não foi isso. Vocês preferiam um sigilo de 100 anos, enquanto o Bolsonaro estava gastando grana para fazer motociata e transformando o Brasil numa nação pária. Parece, muitas vezes, que uma parte da imprensa, obviamente, a gente não pode generalizar nada quando a gente fala de jornalismo, mas parece que uma parte da imprensa gosta de ficar jogando para a torcida essa despolitização. Ah, o Lula gasta muito no cartão corporativo. Tá, mas gasta por quê?
Gasta porque está indo para o exterior. Gasta porque tem um monte de reunião bilateral. Até o momento, quantas reuniões o Lula já fez? Só nessa presença nos Estados Unidos. Ele vai ter reunião com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Zelensky, presidente da Ucrânia, Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, Alexander Van der Bellen, presidente da Áustria, Jonas Gary Storr, primeiro-ministro da Noruega, Mahmoud Abbas, presidente do Estado da Palestina, Santiago Penha, presidente do Paraguai, e Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS. Sendo que, Helder, foram pedidas 50 reuniões. Ele teve 50 pedidos de reunião. Sim. Você vê a diferença. Com o Bolsonaro, ninguém queria falar. Ninguém queria falar. Ele era daqueles personagens bizarros, né? Como já teve. A ONU, às vezes, tinha. Apareceu. Esse ano, não. Não, tem o Zelensky, vai. Mas não tem... Você não tem um cara como o Bolsonaro que todo mundo dava as costas, né? Ele teve 50 pedidos de reunião bilateral. Sim. Então é importante. Vamos ver sobre Cuba. O que ele falou sobre Cuba e depois sobre o neoliberalismo. E a guerra da Ucrânia. Escancar a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. No ano passado, os gastos militares somaram mais de 2,224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. A ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. A comunidade internacional precisa escolher. De um lado está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito. Do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. As sanções unilaterais causam grande prejuízo à população dos países afetados. Além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. É o que você falou e fica muito claro, foi um discurso muito corajoso, tá? Sabe, Sim. subir ali, criticar a ONU, criticar os Estados Unidos diretamente, ali na cara, sabe, sem meias palavras, né? Diretamente, cara. Assim, tá tudo ali, criticar o neoliberalismo, criticar os países, né, que contemplam ali as maiores riquezas do mundo, criticar os Estados Unidos, a própria ONU, né? É realmente impressionante. Vamos ver ele falar sobre o neoliberalismo. E o embargo a Cuba, né? O que é um embargo? O que é um embargo a um país como Cuba? É uma arma moderna de se fazer guerra, tá? Por que existe esse embargo? Esse embargo existe porque houve reforma agrária em Cuba. E Cuba, inclusive, ressarciu e indenizou ex-proprietários de terras ali da ilha que eram estrangeiros. Todo mundo aceitou na época. Sabe quem não aceitou? Os americanos. E logo depois veio o quê? Embargo. Se os Estados Unidos tivesse problema
com, por exemplo, governos autoritários, governos autocráticos, o que quer que seja, por que, por exemplo, os Estados Unidos sentariam para conversar com a Arábia Saudita? Me responda. Isso não é o problema. O problema foi isso. Os caras até hoje não engolem esse tipo de situação que aconteceu em Cuba, e aí, para que os seus proprietários de terras ali na ilha, né, ficassem satisfeitos, houve um embargo, entre outros motivos, obviamente, mas é um embargo, cara, desculpa, criminoso, que o Lula tem que jogar mesmo na roda para ser discutido, 2023, né, pelo amor de Deus. Não, e um embargo que deu totalmente errado, né, Helder? Assim, porque não mudou. Cuba continua como estava Cuba há 30, 40, 50 anos. Então Sim. Não mudou, cara. É um embargo que não adianta para nada. Mais uma falácia ali dos Estados Unidos. Mas adianta sim, o povo está na miséria. Cuba está passando por uma situação muito difícil atualmente, né? Economicamente. Isso vem muito culpa desse embargo, e sempre foi isso, né? Vamos ver ele falar sobre o liberalismo, neoliberalismo. Os excessos da desregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Os BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. A ampliação recente do grupo na cúpula de Joanesburgo fortalece a luta por uma ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Somos uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, num contexto de grave crise do multilateralismo. O protecionismo dos países ricos ganhou força e a Organização Mundial do Comércio permanece paralisada, em especial o seu sistema de solução de controvérsias. Ninguém mais se recorda da rodada do desenvolvimento de Doha. Nesse íntere, o desemprego e a precarização do trabalho minaram a confiança das pessoas em tempos melhores, em especial os jovens do mundo. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Aí, né? Mais uma fala aí do Lula repensando, né? Repensando aí o nosso mundo multilateral economicamente para o futuro. Bom, boa fala dele aí, pessoal, falando que você precisa avisar o Haddad. De fato, é bom o Haddad ouvir esse discurso aí, fica bom, né? Melhor ainda se ele seguir o que Lula disse nessa Assembleia da ONU. Fechamos o assunto Lula na ONU, Helder? Fechamos, cara. Basicamente é isso aí, né? Então a gente fez aqui um apanhadão das falas mais importantes do Lula, né? Cuba, só para completar, iniciou essa onda de nacionalizações em 1960. E americano lá tinha prostíbulo, cassino, refinaria de açúcar, terra. E aí, né, os caras realmente ficaram pé da vida, pela derrubada do Fulgêncio Batista, e até hoje estão aí fazendo embargos, né, a Cuba, que está passando por uma situação bastante complicada economicamente, agora na presidência do Díaz-Canel.